Hoje, vamos falar sobre o testamento do recém-falecido Santo Padre, o Papa Francisco. Roda a vinheta. Pessoal, antes de começarmos, por favor, like e assinante. E você já vinha aqui regularmente, por que não se torna assinante de vez, em definitivo? Então, vamos à notícia. Então, nós temos aqui um despacho aqui feito pelo Papa Francisco. É bem singelo o documento dele, né? E aqui você vê que só tem que onde está, em nome da Santíssima Trindade, minha vontade apenas em relação ao local de sepultamento, minha vida, peço que os meus restos mortais, tananã, na Basílica de Santa Maria Maggiore, e que termine no santuário onde ele ia fazer as orações dele. Certo? Seja preparado entre a capela que Paulina esforça e deve estar na terra, simples, sem decoração particular e apenas com o nome dele, certo? Serão pela vera do benfeitor que providenciei, Paraná, Paraná, aquele Santa Marta, 29 de julho de 2022. Fez de pensamento bem antes do falecimento. Tá? Vemos aí, primeiro, que não temos questões patrimoniais, né? A única coisa que ele falou nesse testamento foi referente a como ele gostaria de ser sepultado. Certo? Vamos entender como isso funciona na legislação brasileira e a diferença entre esse testamento feito pelo Papa Francisco e a forma como nós fazemos testamento aqui. Certo? O que nós vamos ver é que é um documento diferente, uma regra diferente do Papa Francisco. Você poderia fazer um documento semelhante? Poderia, mas não é na legislação brasileira não é testamento. Vamos entender. O que é um testamento? É um documento no qual a pessoa define como vai dispor de seus bens após a morte. Esse é o elemento mais importante. E algumas disposições extrapatrimoniais que são indicadas pela lei. Alguns exemplos, certo? Perdão de dívidas, reconhecimento de filhos, disposição do cadáver após a morte. O Brasil, é claro que é um país complicado, um país muito desigual, a riqueza geracional tem proteção extraordinária, né? Por isso que somente metade do patrimônio pode ser testado. A outra metade vai necessariamente para a legítima. A lei, então, está aqui. Vamos mostrar aqui no Código Civil, artigo 1857. Toda pessoa pode dispor por testamento da totalidade de seus bens, de parte deles, para depois de sua morte. Essa aqui, a legítima, não pode ser incluída no testamento. Isso aqui é o maior protetor de riqueza do Brasil. Tá? Você não pode se desfazer de metade dos bens, certo? E são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial. Quais são essas disposições? Tá? O Código Civil indica várias disposições. Por exemplo, nós temos aqui reconhecimento de filhos, perdão de dívidas, né? Que é o legado de crédito, né? Que você diz que a dívida de fulano comigo está perdoada. Depois, legado de crédito, legado de alimentos. Eu digo, com o meu patrimônio eu vou prestar alimentos para tal pessoa de forma vitalícia ou por determinado prazo. Certo? Aí nós temos o legado de alimentos, que são as regras não patrimoniais
previstos em testamento dentro do Código Civil. Certo? Agora, nós vamos entrar em outro documento, né? Que não é um testamento, não tem o nome de testamento na legislação brasileira, mas que serve para fins extrapatrimoniais. No caso, são as diretrizes antecipadas de verdade, de vontade ou testamento vital. Qual é a importância desse testamento vital? É um documento também feito em tabelião de notas, tá? Que nem o testamento, os dois são feitos em tabelião de notas. Sempre faça o testamento ou seu testamento vital no tabelião de notas com orientação de advogado, que tem uma série de regras, uma série de limitações complicadas aí que você tem que cumprir, tá? O que que ele diz? Ele me diz sobre perda da lucidez, perda da capacidade e tratamentos médicos e morte. Por exemplo, qualquer pessoa está sujeita a perder a, por exemplo, você teve um acidente ou você teve um AVC, ficou incapacitado e não pode mais tomar as suas decisões, você perdeu a lucidez. O que você pode dizer nesse caso? Que a minha vida e os meus bens devem ser administrados da seguinte forma: Paraná, indico fulano de tal para curador, certo? Eh, Regras sobre tratamentos hospitalares. Por exemplo, até onde os médicos podem ir para tentar salvar a minha vida? Até onde? Por quê? Porque existem tratamentos médicos que o resultado que são de resultado muito difícil. Existem tratamentos complicados, reanimações, entubamentos, coisas muito tratamentos médicos muito complicados que podem ser fúteis. O que muitas pessoas fazem? Eu aceito ser reanimado, e essa decisão é feita. Se você está nessa situação, você não pode tomar a sua decisão, né? Você pode estar, se você está sendo reanimado, no UTI, em alguma situação que não te permite a você tomar uma decisão, você pode dizer: eu quero fazer reanimação mecânica ou ventilação, se houver uma chance razoável de recuperação. Porém, o médico pode desligar os meus aparelhos caso não haja possibilidade de recuperação. Porque aqui isso não quer dizer eutanásia, tá? Isso quer dizer não insistir em tratamentos a partir de certo ponto, se no entendimento médico forem fúteis, certo? Eutanásia significaria que não é permitida no Brasil, outros países permitem, né? Holanda, Holanda, Portugal, Suécia, eles permitem eutanásia. Aqui não, aqui não é permitido. O que seria eutanásia? Se tomar remédios para falecer, certo? Ativamente o médico vai tirar sua vida em determinadas circunstâncias. Isso não pode acontecer no Brasil, isso não é permitido no Brasil. A única coisa que é permitido é não prosseguir o médico não prosseguir com tratamentos de difícil chance de recuperação ou não fazer tratamentos ou cirurgias de alto risco. O Código Civil permite que você diz que em cirurgias de alto risco você pode dar o consentimento ou não. Certo? Como você não pode expressar o consentimento quando está na UTI de hospital, então você coloca lá o testamento vital ou as diretrizes antecipadas de vontade. Finalmente, as orientações após a morte, certo? Se você quer ser cremado, se você quer ser sepultado, como deve ser o sepultamento, como deve ser o funeral, como deve ser financiado
essa cerimônia fúnebre, e se se eu aceito doação de órgãos ou não, e se alguns aceitam, né, que o seu corpo seja utilizado aí para estudos científicos, né? Você tem os alunos da Faculdade de Medicina constantemente precisam de cadáveres para fazer o estudo anatômico, né? Eu preciso dissecar cadáveres para verificar os órgãos, as estruturas, para estudar, precisa para fazer pesquisas científicas. E você pode, nesse testamento vital, determinar aí que você pode fazer isso. Vamos agora. Qual a fundamentação do testamento vital ou da diretiva antecipada de vontade? Surgiu nos Estados Unidos, na doutrina de 1960, a ideia do living will, certo? E no Brasil tem duas fundamentações jurídicas. O enunciado 597 do Conselho de Justiça Federal, vamos verificar aqui, e o da Quinta Jornada de Direito Civil, o 528 é válida a declaração de vontade expressa, documento autêntico. As pessoas dizem o tratamento de saúde ou não, e o que deseja fazer quando não pode expressar na sua vontade. Quando você não possui lucidez, quando você está fisicamente incapacitado, né? Quando você não pode dar consentimento e após a morte, né? A outra base legal é a resolução 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina, certo? Considerando diretivas antecipadas, a do médico permitem, ó, quando eu falo de tratamentos fúteis, estamos falando, os recursos tecnológicos permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado terminal sem trazer benefícios e que ele pode ser antecipadamente rejeitado. Definir diretivas, e essas diretivas somente podem ser realizadas se estiverem de acordo com a legislação penal e com o Código de Ética Médica, certo? E que os hospitais devem ter comitês de bioética para fazer essa decisão. Tivemos toda essa explicação, agora voltando. E o Papa Francisco? Ele fez um testamento? Não necessariamente ele fez um testamento, né? Mas ele fez um documento que no Brasil se chama Diretiva Antecipada de Vontade. Por quê? Porque ele somente tratou de um assunto, do seu próprio funeral, certo? Com isso, então, nós chegamos ao fim do vídeo, e esses são os comentários que eu queria fazer jurídicos que eu queria fazer sobre o testamento do Papa Francisco. Ele poderia, eventualmente, fazer um testamento patrimonial? Não fez, mas nada impeça que qualquer padre ou pastor tenha um patrimônio pessoal, tenha uma casa, tenha um automóvel, tenha alguma coisa, e digam para quem será deixado. Tá? E, finalmente, convidamos você a fazer o seu planejamento patrimonial, que pode envolver testamento ou não, e conversar com seu advogado de confiança sobre isso, certo? Para garantir aí que o patrimônio vá para as pessoas que você julga serem merecedoras, dentro dos limites legais. Muito obrigado.